Boa tarde, meus amigos. Quinta-feira, dia 3, né? Dia 3 de abril, estamos aí com mais uma edição do nosso Gazeta Entrevista. Muito obrigado pela audiência. Estamos aqui com o pessoal fidelizado. Tem gente que está todo dia, estou encontrando, o pessoal fala, ó, estou fidelizado. E as pesquisas da gente também mostram a nossa grande audiência, não só em Rio Branco, mas também em todo o estado do Acre, pessoal do Juruá, Vale do Envira, Feijó, Tarauacá. Muito obrigado, pessoal, pelo carinho. Sena Madureira, ô Sena Madureira, tá? Para vocês, Vale do Acre também, Brasileiro, Pitaciolândia aí. Valeu. Na terça-feira aqui, nosso convidado é o prefeito de Assis Brasil. Vamos bater um papo com o Gerry Correia, prefeito de Assis Brasil. Acho que é a primeira vez que ele vem no estúdio aqui bater um papo, tá? Bom, no programa de hoje eu vou conversar com o vereador Leôncio Castro, que entre tantas propostas que ele já apresentou na Câmara, projeto de leis, indicações, requerimentos, né, proposta de audiência pública, ele está propondo agora a criação de política pública para pessoas em situação de rua. Ele vai detalhar para a gente aqui a sua proposta, porque é um assunto, inclusive, que está na ordem do dia da discussão da sociedade, já que a Prefeitura, né, em parceria com o Ministério Público, pretende transferir, com apoio do Ministério Público, com autorização, ali o Centro Pop do centro de Rio Branco para alguma outra região geográfica da cidade. Vereador, tudo bem? Boa tarde, como vai, Leôncio? Tudo bem. Tudo bom? Boa tarde aos nossos telespectadores da TV Gazeta. É sempre um prazer voltar aqui e agradecer pelo convite, dizer que nós estamos à disposição, nosso mandato está à disposição da sociedade. E essa pauta, eu acho que, na minha concepção, Astério, é uma das pautas mais relevantes daquela casa. Haja vista que essa problemática que toda a sociedade de Rio Branco, toda a cidade de Rio Branco passa, pela falta de políticas públicas em moradores de situação de rua na cidade de Rio Branco e no estado do Acre como um todo. Sim, porque hoje não é um problema só de Rio Branco. Não, Cruzeiro do Sul está passando por isso. Cruzeiro do Sul tem praticamente tudo, todos, Tarauacá, praticamente todos os municípios do estado do Acre estão passando pela mesma situação. É um problema do Brasil inteiro e do mundo. É um problema do Brasil, Estados Unidos, do mundo. A gente vê na Califórnia, Los Angeles, tudo ali, gente na rua. Nós, bem antes de sermos vereadores, de ser vereador, bem antes de ganhar a eleição, se já era uma preocupação que nós tínhamos, eu sou presidente da Associação de Bares, Restaurantes, Distribuidores de Conveniências de Rio Branco. Sim. E nós tivemos vários, afetou muito o centro da cidade, afetou muito o comércio na região do centro e os bairros arredores. E não há em Rio Branco políticas públicas nesse sentido para tentar, de alguma forma, resolver ou amenizar essa situação. Então, enquanto vereador, em momento nenhum, nós simplesmente fechamos olhos. Né? Eu estou vereador para encarar os principais problemas de frente. Sim. Né? Lá na Câmara até diz, rapaz, Leôncio, tu arruma sarna para se coçar. Eu ia te perguntar, Leôncio, fazendo um parêntese, eu fiz uma entrevista com você, gostei muito, você muito empolgado, com muita disposição para o trabalho. Essa disposição, depois do início dos trabalhos, continua a mesma? Continua a mesma, né? Como eu estou falando agora. Eu acho que os grandes problemas, eles devem ser encarados. De frente, De né? frente. Você não pode puxar ver tapete. as coisas acontecendo e deixar... O centro de Rio Branco está virando uma Cracolândia. Tá. As pessoas não podem mais andar no centro da nossa cidade. Mulheres, estudantes, funcionários todo públicos, mundo, pessoal do comércio, todo né? mundo, todas as pessoas estão com importunado, medo. assaltado. As pessoas estão com medo. E aí a gente precisa de políticas públicas para ajudar essas pessoas que estão em situação de rua. Né? Nós temos aqui um estudo técnico feito pela... Não é só tratar como bandido, como delinquente. Jamais. Não é isso, Essas pessoas são seres humanos que precisam de ajuda. Alguns querem ajuda, outros não. Mas a família dessas pessoas precisam de ajuda. Desde que nós apresentamos essa proposta de projeto de lei na Câmara Municipal de Rio Branco, eu recebo várias mensagens de pais, de irmãos, de viciados em drogas. Esse dia mesmo, uma senhora, que eu não me recordo o nome agora, ela veio no meu direct do Instagram e ela me contando a situação dela, mandou vídeos do filho dela antes e depois. E ela disse, Leôncio, eu não sei mais o que fazer. Muitas mães estão nessa situação, não é, Leôncio? Eu não sei mais o que fazer, Leôncio. Sem saber o que fazer. Eu não sei mais o que fazer, eu já fui no Ministério Público, eu já fui na delegacia. Inclusive, não é só em pessoa que está em situação de rua, a família né? afetada. Eu digo em bairros mesmo, mãe desesperada com o filho ali, né? Filhos viciados, né?
E aí ela disse, eu preciso de ajuda. Né? E existe uma lei federal, todo o meu projeto é baseado em leis que já existem, leis federais. Muito bom. E nós colocamos no nosso projeto tudo que se pode ser feito dentro da nossa concepção. Chamamos para uma audiência pública que acontece amanhã, às 9 horas da manhã no Ministério Público, para debater com toda a sociedade, porque eu acho que isso é uma responsabilidade de todos nós. De todos nós. Não adianta, Astério, não adianta. E hoje lá na Câmara, mais uma vez, eu falei sobre esse assunto, que nós, enquanto legisladores, nós, o poder público, temos que encarar os problemas de frente. Nós não devemos dizer, rapaz, eu não vou abordar esse tema porque esse tema é um tema impopular. É polêmico, é impopular, não dá voto. Né? Isso é errado. Isso é errado. E eu fui questionado sobre isso, inclusive. Disse, rapaz, não, você está arrumando sarna para te coçar. Mas é isso mesmo. Mas eu fui eleito para isso, as pessoas me elegeram para isso. Né? E aqui eu tenho um estudo técnico feito pelo meu gabinete, baseado em estudos científicos, tá? Que diz, por exemplo, os principais motivos das pessoas viverem em situação de rua, os motivos que acarretam isso, né? E aí, com 47,3%, né? Nossa, 40, alto, são hein? problemas, olha, os principais problemas que levam as pessoas a viver em situação de rua. 47,3% problemas com familiares ou companheiros. São problemas na família e problema de relacionamento. Relacionamento. Não é eu que estou dizendo, não é o vereador Leôncio Castro que está dizendo. São estudos científicos. São estudos científicos. Começa na família o problema. Começa na família, problema de relacionamento e na família. Esses são os principais motivos que acarretam para que essas pessoas vá morar na rua. Qual é o índice? 47,3%. É muito alto, quase 50%. Desemprego, 40,5%. Nossa. Uso abusivo de álcool ou drogas, 30,4%. Perda de moradia, 26%. Então, a perca de moradia é um dos menores índices, para você ter uma ideia. Então, são vários os fatores, mas o problema da convivência familiar. E como trabalhar isso, né? Porque aí o poder público tem o seu limite, né? O poder público... Entra, inclusive a religião entra ali, né? As igrejas, as né? unidades terapêuticas. No nosso projeto, a gente fala de várias coisas. Inclusive, você falou agora há pouco sobre o Centro Pop. Sim. Que é o centro de referência especializado para a população em situação de rua. Né? Ele tem que se prestar um serviço especializado. Atualmente, o Centro Pop só está servindo para dar marmita. É só isso? Só para isso. E essa não é a função do Centro Pop. Essa não é a função. Qual é a função, né? A função do Centro Pop é dar assistência para esses moradores de rua. Psicólogo. Todo tipo de assistência. Né? Atendimento médico, odontológico. Isso é uma iniciativa do governo federal. Sim, É do governo federal. Tem outras cidades do país. Isso. Só que nessa iniciativa do governo federal, mais de 90% das despesas cai para o município. Mas não tem repasse da União? 10% praticamente. 10% do que 10% é gasto? Do que é gasto. Então a bucha, literalmente, entre aspas, vem para a prefeitura. Vem para a prefeitura. Né? Pouca gente ou quase ninguém sabe disso. Você está esclarecendo muito bom. Esclarecendo, é importante. É importantíssimo falar sobre isso. Aqui, nós, nesse projeto de lei, nós dividimos as responsabilidades. Nós simplesmente demos para cada secretaria, para cada setor da sociedade, uma responsabilidade. E aí, quando aprovado, que eu tenho certeza que vai ser aprovado na Câmara Municipal de Branco, nós vamos cobrar desses setores. Vamos rapidinho aqui. Por exemplo, o Serviço Especializado em Abordagem Social, que é responsável por abordar as pessoas nas ruas e direcionar conforme as demandas apresentadas. O acolhimento institucional em diferentes tipos de equipamento destinado às famílias ou com vínculos de famílias interrompidos ou fragilizados para garantir a proteção integral. Um restaurante popular. Porque hoje o que acontece também, o Astério, isso aí é comum. Esses dias eu estava ali no Esperança, tem uma marmita muito gostosa, uma pensãozinha no Esperança. Quando eu vou para casa eu pego. Sim. E a mulher... Pode deixar o endereço. A mulher estava entregando uma marmita para um morador de rua. Sim. E ela estava entregando a marmita aberta. Aí, por curiosidade, eu perguntei, por que a senhora está entregando a marmita aberta?
Aí ela disse, seu Leôncio, ela mais velha que eu, mas me chamou de Experiente. seu Leôncio, né? Sim. Ela disse, seu Leôncio, é o seguinte, se eu der a marmita fechada, ele vai vender. Para comprar droga. Para comprar droga. Comprar o álcool também. Pra O comprar álcool é droga. Eu entregando a marmita aberta para ele, ele vai consumir, porque ele não vai conseguir vender. E Ninguém- aquilo me chamou a atenção, porque o cidadão, o morador em situação de rua, ele pega a marmita no centro pop e vai para o semáforo ali da Floriano Peixoto para vender. Sim. Para a esquina da Floriano É o que Peixoto se vê. para vender. Você vê. Então ele tem que comer lá. Isso. Tem que ir lá comer. Então, nessa nossa proposta, nós envolvemos a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Tecnologia do município de Rio Branco, a Comando da Polícia Militar, a Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria de Assistência Social, Saúde. Nós envolvemos todo mundo. É uma questão de saúde pública, Isso, né, é uma Leôncio? questão, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, né? E as unidades terapêuticas. A igreja tem um papel fundamental. Fundamental. E aí, Astério, desde que eu apresentei essa proposta de projeto de lei, eu fiz algumas visitas em algumas unidades terapêuticas. Eu visitei aqui, eu estou esquecido o nome aqui, no Bujari, e lá eu vi um trabalho fantástico. Fantástico, e fiquei emocionado. Inclusive, cheguei a postar um vídeo na minha rede social. Lá nos 70, mais ou menos. É um pouquinho depois do Bujari, bem um pouco depois do Eu Bujari. já estive lá uma vez, eu me lembro, E fiz uma lá visita eles também. fazem um serviço onde o morador em situação de rua e o dependente químico que vai para lá, ele vai com a família. Eles têm umas casinhas, eles têm eu umas estive lá. casinhas, Não é o Caminho de Luz? caminho de luz. isso, Caminho de perfeito, Luz, né? exatamente. Eles têm umas casinhas e essas pessoas moram lá com as suas famílias. Então, o apoio psicológico por parte dessa instituição, porque a família está perto, né? Então, a pessoa está tendo um apoio, está com a família do lado, porque o que acontece muito nesses centros terapêuticos é que o cidadão vai para lá e fica, sente saudade do filho, da esposa, da família. Arruma briga, né, fica na né? Isso. Isso. Fica E lá irritado, eles quer fazem quebrar trabalho, tudo. E o que chamou a atenção é que 100% só com doações. 100%. Eles vendem uma balinha de gengibre no centro da cidade. Exatamente. Inclusive, pessoal, quando você vê alguém vendendo uma balinha no centro da cidade de gengibre, compre, que é para ajudar essas pessoas. Então, nesse projeto, nós criamos o Fundo Municipal de Assistência a Moradores em Situação de Rua, onde pode receber recursos federais. Esse fundo municipal, ele é previsto em lei federal, como você falou? Tudo que está previsto. aqui é previsto em lei federal. Ah, legal, muito bacana. Tudo que está aqui é previsto em lei federal. Bacana. Tudo. Inclusive, já que vamos falar de um pouquinho, você tocou nesse assunto de lei federal, aqui no nosso projeto, ele fala o seguinte, no parágrafo único, são considerados 2 tipos de internação. E isso eu fui muito questionado. Eu ia te perguntar 2 sobre a tipos de compulsória. 2 tipos de internação. Amparado pela lei federal, lei já existente. Internação voluntária é aquela que se dá com o consentimento da pessoa, e a internação compulsória, que é a internação involuntária, aquela que se dá sem o consentimento da pessoa a pedido do familiar ou responsável legal. Na absoluta falta deste, de servidor público da área de saúde, da assistência social, dos órgãos públicos, com exceção de servidores da área de segurança pública que contaste a existência de motivos que justificam a medida. Por exemplo, essa senhora agora que entrou em contato comigo. Que não consegue mais. Eu conheço casos. Ela chegou ao limite. O limite. A maioria chega ao limite. O filho dela anda nu pelo quintal, arromba, entra na casa, levou a televisão dela para vender, chegou a empurrar ela caiu. Ela foi na delegacia e nada fizeram, porque disseram que não. Tem mãe que já fundou o caminho de delegacia e no Ministério Público também. Já foi no Ministério Público, então tudo que você pode imaginar, essa senhora já fez. Então aqui, ela pode procurar o órgão. Mas você sabe que a compulsória, lá em São Paulo, foi feita uma tentativa. E lá o Ministério Público e a própria Justiça manifestaram totalmente contrários, né, a 2 situações. Primeiro, aconteceu inclusive recentemente no governo do Tarcísio e do prefeito atual, Nunes, foi a construção de um muro para uma certa proteção. Não, estão segregando o pessoal, estão criando campo de concentração. E o outro foi exatamente a internação compulsória, que ele não pode, que a pessoa tenha o seu direito à sua liberdade. Eu sou radicalmente essa história de muro. Eu acho que nós devemos ajudar essas pessoas e ajudar a família dessas pessoas. Ora, aqui nós estabelecemos no nosso projeto de lei um prazo. Existe prazo.
perdurar apenas pelo tempo necessário à desintoxicação, no prazo máximo de 90 dias, tendo o seu término determinado pelo médico responsável. São estudos. São estudos. É uma boa proposta para um bom debate. Você escolheu bem. Sim. Escolheu bem Como o eu tema, disse, o problema. nós temos que abordar os problemas da cidade. Ninguém pode fugir Nós do não debate. podemos fugir, é muito fácil. É muito fácil. É verdade. É muito vereador. fácil. Infelizmente, a sociedade e as pessoas, elas preferem não tocar nesse assunto. É ver um morador de rua e atravessar a rua. Dobra a esquina, né? Atravessar a rua. Fugir. Porque se sente ameaçada, né? Isso. Com toda razão. Né? Com toda razão, está todo mundo certo. Agora, alguém, e aí cabe pela nossa Constituição, ao serviço público. Ao serviço público. Então, quem tem que dar essa resposta para a sociedade é o poder público. Vamos fazer um intervalo? Vamos. Vamos fazer um intervalo, conversando com o vereador Leôncio Castro. Daqui a pouco eu volto, porque não tem só essa proposta, não. Tem outras também que ele tem apresentado na Câmara Municipal. E eu quero que você conheça o trabalho do seu parlamentar. Daqui a pouco.